Garota simples, vai a casamento, mas sai como a noiva rica e desejada. Era uma noite de primavera e o céu parecia em festa, com estrelas brilhando como se sussurrassem segredos. Luna, uma jovem de cabelos cacheados e olhar sonhador, havia recebido um convite que parecia um machado mágico: o casamento da filha de um magnata, uma celebridade da cidade onde o glamour e a simplicidade dançavam em perfeita harmonia. O convite estava envolto em um laço dourado, e a própria lua parecia ter descido para iluminar seu caminho. Com um vestido emprestado de uma amiga que já fora usado em outras festas, Luna se sentia um peixe fora d'água em meio a tantas pérolas e diamantes. Assim que cruzou a porta do salão, seu coração disparou. O espaço brilhava com luzes cintilantes e a música clássica envolvia todos como um abraço caloroso. Ela parou, enfeitiçada pelo cenário opulento, mesas decoradas com flores exóticas, convidados rindo com sorrisos elaborados e garrafas de champanhe estourando por todo lado. Era um verdadeiro conto de fadas. Mas, em meio a essa beleza, um nó se formava em sua garganta. Ela não pertencia àquela realidade recheada de conto de fadas. No fundo, se perguntava: o que estou fazendo aqui? As roupas caras e os olhares dos convidados eram como flechas, cortando sua inocência. O contraste do seu mundo simples, com suas festas de aniversário improvisadas e risadas compartilhadas à luz de lamparinas, era gritante. Enquanto ela se perdia em pensamentos, um jovem alto e bem vestido se aproximou. O noivo. Com um sorriso encantador nos lábios, ele tinha um jeito despreocupado, como se o dinheiro e a fama fossem apenas acessório a seu charme. Quer dançar? Ele perguntou, estendendo a mão. Ao tocar a palma dele, uma corrente elétrica percorreu seu corpo. Era como se a música ficasse mais bonita e todos ao redor desaparecessem. Mas não muito longe, a noiva observava. Seu olhar era como o veneno de uma cobra e a raiva emanava dela. Luna podia sentir a tensão no ar, como se uma tempestade estivesse prestes a eclodir. A inveja pintava o rosto da noiva de verde, e cada movimento de Luna era vigiado. Cada risada sua era um insulto à felicidade da noiva. Então, a revelação. Em meio a sorrisos forçados e conversas superficiais, um desfile de informações começou a surgir. Luna herdando uma fortuna esquecida. Era mais do que apenas uma simples jovem. Sua mãe, que carregava um segredo, havia protegido essa herança por anos. Como ela nunca soube. As peças começam a se encaixar de maneira desconexa quando uma voz estrondosa corta o ar. Um grito que ecoa como um trovão. Os convidados se viram e Luna, em meio ao caos, percebe que a vida que sempre conheceu pode estar prestes a mudar. Que decisão ela tomará? Até onde irá por um amor inesperado? E que segredos ela está disposta a abrir mão para encontrar quem realmente é? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí, embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal.
Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A multidão em choque olhou para Luna. Seus olhares variavam entre espanto e curiosidade. O barulho do salão desapareceu e tudo que ela conseguia ouvir era seu coração pulsando forte em seu peito. Ela sentiu um calafrio percorrer seu corpo enquanto aguardava a revelação que ecoava na canção suave ao fundo. E então, um estrondo. A porta do salão foi aberta com força. E uma mulher de cabelos grisalhos e expressão severa entrou, encarando a noiva com olhos de fogo. Era a mãe de Luna, uma mulher que havia se escondido na penumbra da vida da filha. Sua presença parecia uma tempestade em um dia ensolarado. "Mãe!" Luna exclamou, a confusão tingindo sua voz. A sala inteira girou os olhos. A atmosfera vibrava com o que estava por vir. A noiva, paralisada, respirou pesadamente, e a expressão de desprezo que antes adornava seu rosto agora se transformou em medo. "Sai da minha vida!" gritou a noiva, e cada palavra saía de seu lábio como lâminas afiadas. Mas a mulher avançou, ignorando-a, em direção a Luna. "Você não sabe quem você realmente é, Luna. É hora de você saber. Quem sou eu? Que história é essa?" A dúvida e o medo dançavam nas palavras da jovem. Sua mente girava enquanto tentava juntar os fragmentos de tudo aquilo. "Você é uma herdeira, Luna. Sua avó deixou uma fortuna enorme, uma rede de empresas. E eu fiz de tudo para que você não soubesse, para te proteger." O choque foi como um soco no estômago. O salão estava em silêncio, enquanto as palavras da mãe ressoavam. Herdeira? Um legado escondido por uma vida inteira. Imediatamente, os convidados começaram a murmurar, como se estivessem testemunhando um verdadeiro escândalo. O noivo ficou ali, boquiaberto, seu sorriso desaparecendo devagar. "Mas por quê? Por que eu não soube?" Luna questionou, lutando contra as lágrimas. "Porque essa vida é uma prisão, e eu não queria que você fosse um peão." Nesse mundo repleto de intrigas e interesses ocultos, a mãe parecia uma tempestade, sua voz firme e decidida. A noiva, agora explosiva, se virou para os convidados, buscando apoio. "Ela não pode fazer isso. Você não tem ideia do que está dizendo. Isso é um golpe, uma farsa. Você não pertence aqui." O clima se tornava insuportável. Estava claro que a verdade estava sendo exposta, mas havia uma escuridão pairando sobre os rostos presentes. A tensão era palpável. Então, o inesperado aconteceu. Um homem da plateia, que até então permanecia em silêncio, levantou-se. Era um velhinho com expressão cansada. "Não se enganem, todos vocês. A história não termina aqui. Luna, você é mais do que imagina. E a verdade sobre sua família vai além do que sua mãe disse." Sua voz era fraca, mas cada palavra era um eco ressoando na multidão. O murmúrio aumentou. A noiva arregalou os olhos e a vergonha começou a escorrer de seu rosto, enquanto os segredos estavam prestes a vir à tona. "Quem é você?" perguntou Luna, o nó na garganta se apertando. "Alguém que conhece os mistérios de sua linhagem. E eu trago um aviso. Não ignore o que está prestes a ser revelado." O caos começou a tomar conta do salão novamente. Mas algo dentro de Luna mudara.
A tensão no ar era eletrizante. E ela sabia que a vida simples que conhecia estava prestes a ser empurrada para um abismo sem fundo. À medida que as vozes aumentavam e o mundo aparentemente ao seu redor começava a desmoronar, ela sabia que não havia como voltar atrás. Do que você está falando? Ela insistiu, a determinação vacilante nas suas palavras. A mão do velhinho tremia e Luna percebeu que talvez a resposta que buscava agora escapasse como água entre os dedos. O que mais estava oculto? Qual era o verdadeiro significado daquela fortuna? E como tudo aquilo mudaria quem ela era? Em meio ao vazio de respostas, a tensão crescia como uma tempestade prestes a eclodir. Luna estava à beira de um abismo, sem saber se deveria dar o próximo passo. Luna ficou paralisada, sentindo a tensão aumentada ao redor. A presença da mãe, a revelação da fortuna, tudo girava em sua cabeça. O que mais você sabe? Ela perguntou ao homem idoso, sua voz mal conseguindo esconder a ansiedade. O velho respirou fundo, olhando ao redor como se buscasse apoio na plateia. A verdade é que sua avó não apenas deixou uma fortuna, ela fez um pacto que liga sua família a poderes que você nem imagina. A sala pareceu estremecer. Os murmúrios começaram a aumentar, como uma onda prestes a engolir todos ali. Poderes? Que tipo de poderes? Luna questionou, tentando agarrar qualquer fio de compreensão. Deus me livre! Isso é loucura! Gritou a noiva, já perdendo o controle, seus olhos ardendo de raiva e desespero. Era visível que ela não sabia como lidar com a situação. Você não pertence a este lugar. Vá embora. Luna sentiu um frio na espinha com aquela reação. A noiva estava se desmanchando. Parece que você tem muito a dizer, não é? O velho retrucou. A voz firme, mas com um tremor. A verdade que ela teme não é sobre dinheiro, é sobre vocês. Os olhares estavam fixos em Luna, que começou a sentir uma pressão desconfortável no peito. O que você quer dizer? O que há de tão especial na minha família? Sua ansiedade crescia. Cada palavra parecia uma nova bomba prestes a explodir. Ele continuou. Sua avó fez um pacto para proteger sua linhagem, mas esse pacto trouxe consequências. Quando a fortuna chegou, algo sombrio também veio. Algo que a noiva conhece muito bem. Os convidados trocaram olhares nervosos e a noiva empalideceu, a fúria dando lugar ao medo. Eu não sei do que você está falando, disparou, mas sua voz soava mais como um apelo do que uma defesa. Isso não é verdade. É verdade, explanou o velho. Eu ajudei sua mãe a esconder essa verdade. Sua família sempre viveu à sombra do que poderia acontecer. E agora o ciclo está prestes a se repetir. Um silêncio mortal se instaurou. O ar estava pesado e até as paredes pareciam vibrar com a tensão que crescia. Luna sentiu seu mundo desmoronar ao redor dela. O que pode acontecer? O medo a envolvia. Se você não assumir o controle de sua herança, forças antigas biscarão novos caminhos. E não existe lugar para fraqueza nessa equação. Pessoas serão feridas, até mortas, alertou o homem, sua voz soando como um eco de um futuro sombrio. Nesse momento, algo pesado despencou de uma mesa próxima, quebrando o silêncio e acelerando os batimentos de todos. O estrondo atraiu a atenção de todos. A noiva levou as mãos ao peito, o pânico estampado em seu rosto.
Não, isso é impossível. De repente, a porta do salão se abriu abruptamente e uma figura familiar entrou, trazendo um calor que contrastava com a frieza que pairava. Era algo que deveria ser impossível. A irmã de Luna, que ela pensava estar perdida, com um olhar intenso e decidido, como se tivessem se reencontrado após um longo período de mergulho nas sombras. Mãe, por que não me contou? Eu também sou parte disso, gritou a jovem, seu olhar desafiando a mãe de Luna. O chão parecia tremer sob seus pés. O murmúrio da multidão virou um clamor de choque. Isso não pode ser verdade, gritou Luna, enquanto a sala se tornava um caos. Estava presa entre ação e inatividade, entre a revelação de uma herança e o desmoronar de tudo o que conhecia. E no meio dessa confusão, a mãe, com lágrimas nos olhos, olhou para todas elas. Eu fiz isso para proteger vocês. O que está prestes a acontecer é mais do que imaginamos. Os olhares se voltaram para a irmã de Luna, enquanto o velho a observava, uma expressão de desgosto formando-se em seu rosto. Vocês precisam decidir agora, antes que a escuridão venha para cobrar pela verdade enterrada. O tempo está acabando. A tensão era eletrizante e Luna sabia que precisava agir. Mas a pergunta permanecia ecoando. O que mais estava envolvido nessa história que ninguém conhecia? Luna ficou paralisada, sentindo a tensão aumentada ao redor. A presença da mãe, a revelação da fortuna, tudo girava em sua cabeça. O que mais você sabe? Ela perguntou ao homem idoso, sua voz mal conseguindo esconder a ansiedade. O velho respirou fundo, olhando ao redor como se buscasse apoio na plateia. A verdade é que sua avó não apenas deixou uma fortuna, ela fez um pacto. Um pacto que liga sua família a poderes que você nem imagina. A sala pareceu estremecer. Os murmúrios começaram a aumentar, como uma onda prestes a engolir todos ali. Poderes? Que tipo de poderes? Luna questionou, tentando agarrar qualquer fio de compreensão. Deus me livre! Isso é loucura! Gritou a noiva, já perdendo o controle, seus olhos ardendo de raiva e desespero. Era visível que ela não sabia como lidar com a situação. Você não pertence a este lugar! Vá embora! Luna sentiu um frio na espinha com aquela reação. A noiva estava se desmanchando. Parece que você tem muito a dizer, não é? O velho retrucou, a voz firme, mas com um tremor. A verdade que ela teme não é sobre dinheiro, é sobre vocês. Os olhares estavam fixos em Luna, que começou a sentir uma pressão desconfortável no peito. O que você quer dizer? O que há de tão especial na minha família? Sua ansiedade crescia. Cada palavra parecia uma nova bomba prestes a explodir. Ele continuou. Sua avó fez um pacto para proteger sua linhagem, mas esse pacto trouxe consequências. Quando a fortuna chegou, algo sombrio também veio. Algo que a noiva conhece muito bem. Os convidados trocaram olhares nervosos, e a noiva empalideceu, a fúria dando lugar ao medo. Eu não sei do que você está falando, disparou. Mas sua voz soava mais como um apelo do que uma defesa. Isso não é verdade. É verdade, explanou o velho. Eu ajudei sua mãe a esconder essa verdade. Sua família sempre viveu à sombra do que poderia acontecer. E agora o ciclo está prestes a se repetir. Um silêncio mortal se instaurou. O ar estava pesado.
e até as paredes pareciam vibrar com a tensão que crescia. Luna sentiu seu mundo desmoronar ao redor dela. O que pode acontecer? O medo a envolvia. Se você não assumir o controle de sua herança, forças antigas buscarão novos caminhos. E não existe lugar para fraqueza nessa equação. Pessoas serão feridas, até mortas, alertou o homem, sua voz soando como um eco de um futuro sombrio. Nesse momento, algo pesado despencou de uma mesa próxima, quebrando o silêncio e acelerando os batimentos de todos. O estrondo atraiu a atenção de todos. A noiva levou as mãos ao peito, o pânico estampado em seu rosto. Não, isso é impossível. De repente, a porta do salão se abriu abruptamente e uma figura familiar entrou, trazendo um calor que contrastava com a frieza que pairava. Era algo que deveria ser impossível. A irmã de Luna, que ela pensava estar perdida, com um olhar intenso e decidido, como se tivessem se reencontrado após um longo período de mergulho nas sombras. Mãe, por que não me contou? Eu também sou parte disso, gritou a jovem, seu olhar desafiando a mãe de Luna. O chão parecia tremer sob seus. O murmúrio da multidão virou um clamor de choque. Isso não pode ser verdade, gritou Luna, enquanto a sala se tornava um caos. Estava presa entre ação e inatividade, entre a revelação de uma herança e o desmoronar de tudo o que conhecia. E no meio dessa confusão, a mãe, com lágrimas nos olhos, olhou para todas elas. Eu fiz isso para proteger vocês. O que está prestes a acontecer é mais do que imaginamos. Os olhares se voltaram para a irmã de Luna, enquanto o velho a observava, uma expressão de desgosto formando-se em seu rosto. Vocês precisam decidir agora, antes que a escuridão venha para cobrar pela verdade enterrada. O tempo está acabando. A tensão era eletrizante e Luna sabia que precisava agir. Mas a pergunta permanecia ecoando. O que mais estava envolvido nessa história que ninguém conhecia? Então, a irmã de Luna olhou diretamente em seus olhos e, com um tremor na voz, declarou: Eu não vim por acaso. Eu sou a chave para reverter o que nossa avó iniciou, mas para isso precisamos fazer um sacrifício. Que sacrifício? Luna retrucou, a respiração acelerada. Naquele instante, a irmã deu um passo à frente, mostrando um colar que reluzia em seu pescoço, um símbolo que parecia pulsar com energia. É o colar de nossa avó, Luna. Ele é a alma do pacto. Se eu desvincular a conexão dela, o poder deixará de existir. Mas isso pode significar que eu terei que abandoná-los, talvez para sempre. A sala paralisou. O murmúrio virou um grito, e todos aguardavam o próximo movimento, como se tivesse prestes a presenciar o fim de um mundo e o início de outro. O que você está dizendo? Luna gaguejou, o temor alojando-se em seu coração. Se eu não fizer isso, as forças que ameaçam você e sua herança virão à tona. E não apenas isso, elas se voltariam contra nós. A tensão apertou ainda mais, e Luna se viu à beira de um desespero sem fim. Ela queria gritar, mas não conseguia. O peso da escolha caía sobre seus ombros. Enquanto o velho olhava para elas, a expressão refletindo uma sabedoria profunda. Mas o que acontece se você fizer isso? Luna sussurrou, as palavras escapando como um fio de esperança. Só o tempo dirá, respondeu a irmã, com um olhar que prometia e ao mesmo tempo denunciava o desespero. As palavras pairaram no ar como um ultimato.
E Luna percebeu que a vida que conhecia estava prestes a ser severamente transformada. Luna ficou paralisada, sentindo a tensão aumentada ao redor. A presença da irmã, com um segredo que parecia prestes a devorar a todos, a deixava sem palavras. As luzes do salão piscavam, como se o próprio universo estivesse atento ao que estava por vir. Ela não sabia o que fazer. O ar estava pesado e os olhares curiosos dos convidados a sufocavam. A irmã de Luna encarou-a profundamente, sua mão firme segurando o colar. O que você não sabe é que esse colar não é só um símbolo. Ele é a âncora do nosso legado e também o seu fardo. Seus lábios tremiam e havia uma dor neles que Luna nunca tinha percebido antes. Que fardo? O que você quer dizer? A incredulidade ecoou em sua voz. Era como se a sala inteira estivesse prendendo a respiração, cada segundo se estendendo em um silêncio insuportável. A irmã respirou fundo e Luna notou uma teia de lágrimas brilhando em seus olhos. Eu não vim apenas para salvá-la. Luna, estou aqui para protegê-la de algo que está prestes a acontecer. A urgência em sua voz era palpável. Nesse momento, o velho fez uma pausa, observando-as com uma intensidade inquietante. Sim, a escuridão está mais próxima do que imaginamos. Você não só precisa enfrentar aquilo que vem de fora, mas também o que está dentro de você. Luna franziu a testa, confusa. Dentro de mim? O que você quer dizer? Uma sensação de pânico começou a se infiltrar, como um veneno em seu sangue. Mas antes que pudesse processar as palavras, um tremor percorreu o chão do salão. As luzes começaram a piscar de forma frenética e um grito ecoou do fundo. Cuidado! Uma mulher com um vestido vermelho deslumbrante agarrou a mesa mais próxima, enquanto as sombras pareciam ganhar vida ao seu redor. O clima de festa esvaía-se, substituído por uma inevitável sensação de perigo. É um sinal, o pacto está quebrando, gritou o velho, sua voz transparecendo uma mistura de pavor e urgência. A noiva, que antes parecia tão segura, agora estava pálida como um fantasma. Ela gritou, os olhos arregalados, incapaz de compreender o que estava acontecendo. Isso é um truque. Vocês estão enlouquecendo. Mas seus gritos não conseguiram silenciar o estado de caos que tomava conta do salão. Luna sentiu seus joelhos fraquejarem. Tudo estava desmoronando à sua volta. Mãe, o que está acontecendo? Ela virou-se buscando apoio, mas encontrou apenas uma expressão de desespero no rosto da mãe. Então, numa fração de segundo, tudo mudou. A irmã de Luna, agora parecendo uma sombra de si mesma, avançou, erguendo o colar com um ar resoluto. Eu não vou deixar isso acontecer. Se o pacto tem que ser quebrado, então que assim seja. O brilho do colar intensificou, iluminando todo o salão com uma luz ofuscante. Um trovão ressoou do lado de fora e todos se agacharam, a luz pulsante se intensificando a cada segundo. Você não pode fazer isso, gritou a mãe. Não há como voltar atrás. É tarde demais, a irmã respondeu. E nesse instante a pressão no ar se transformou em um clarão ofuscante. A sala inteira tremeu, as paredes vibravam e um grito coletivo de horror irrompeu. E por um breve momento, tudo ficou em silêncio. A luz foi tão forte que Luna mal conseguiu ver. Quando seus olhos se ajustaram, o que ela viu
a deixou em choque. A irmã estava parada no centro do salão, mas algo havia mudado. Ela parecia diferente. A expressão que antes era de desespero, agora era de poder absoluto. O que você fez? Luna sussurrou, o medo cortando sua voz. A irmã sorriu, mas era um sorriso que não trazia conforto. Eu não quebrei o pacto. Eu assumi. Antes que Luna pudesse processar o que aquilo significava, a atmosfera ao redor começou a evaporar e uma nova sensação tomou conta. As paredes começaram a se distorcer. Você se tornou o que a vovó sempre foi, murmurou o velho, sua voz tremendo entre choque e admiração. Não pode ser, gritou a noiva, agora completamente descontrolada. As sombras pareciam dançar ao redor dela. Luna sentiu um frio intenso percorrer sua espinha. O que isso significava para ela? Para todos ali. E a irmã olhou diretamente para Luna, revelando uma verdade dolorosa. Isso significa que agora você terá que escolher entre o poder ou a liberdade, porque a nossa linhagem não é só sobre fortuna, mas sobre um legado sombrio. As palavras ecoaram na mente de Luna enquanto o caos se intensificava. O que aconteceria agora? Que tudo estava mudado. A escolha estava nas suas mãos, e a pressão a esmagava. Luna sabia que nada na sua vida seria como antes. Ela não tinha ideia do que estava por vir, mas a pergunta se formava em sua mente. Até onde ela iria para salvar sua família? E o que realmente significava herdar esse poder sombrio? Luna ficou paralisada, sentindo a tensão aumentada ao redor. A irmã, um olhar decidido e o colar brilhando em suas mãos, parecia pronta para mudar tudo. Um frio percorreu sua espinha ao ouvir aquelas palavras. Você terá que escolher entre o poder ou a liberdade. O salão estava em silêncio e os convidados, atordoados, observavam a cena, como se assistissem a um filme de terror. A irmã de Luna avançou, como se estivesse se preparando para um sacrifício. Você não entende, Luna. Esse poder pode nos salvar, pode nos fortalecer. Sua voz tremia, mas a convicção estava lá. Mas o que ela realmente pretendia fazer? Luna queria gritar, queria correr, mas as palavras ficaram presas na garganta. Em meio ao tumulto emocional, algo começou a se alterar no ambiente. As luzes piscavam com mais intensidade, a eletricidade no ar, quase palpável. Uma onda de energia começou a se concentrar ao redor do colar, irradiando uma luz intensa que ofuscou todos os presentes. Então, ela ouviu um barulho estrondoso do lado de fora. A porta do salão, que estava semi-aberta, foi arremessada, como se alguma força invisível a empurrasse. O vento começou a entrar, trazendo um cheiro de enxofre. Os rostos dos convidados mudaram. Sussurros nervosos quebraram o silêncio. O que está acontecendo? Alguém gritou. Uma sombra emergiu pela porta. Uma figura alta e encapuzada entrou, e a temperatura no salão despencou. Luna sentiu o coração disparar. Aquela presença era sombria. Parecia querer engolir tudo ao seu redor. Quem é você? Perguntou a irmã de Luna, agarrando o colar com força, como se isso pudesse protegê-la. Mas o encapuzado apenas sorriu, um sorriso que não trouxe conforto, apenas uma sensação de perigo. Vejo que a herança é mais complicada do que imaginei, disse, a voz ecoando como se viesse de um abismo. O silêncio se instaurou novamente, inaugurando um estado de tensão insuportável. Quero ver como vocês decidirão usar o que foi dado, o que se cria na luz
se consome na escuridão. O avô de Luna, o que ele tinha a ver com tudo isso? Ela olhou para a irmã, a confusão refletida em seu olhar. A mensagem era clara, mas o que ela realmente significava? Quem estava com a razão, a irmã ou a figura sombria? Luna sentia como se uma linha tênue estivesse prestes a se romper, e o peso da situação quase a derrubava. As consequências não são apenas pessoais. Continuou o encapuçado, avançando com passos lentos, mas globais. Sua família sempre esteve ligada a um ciclo de poder e caos. E agora, vocês terão que decidir se vão continuar ou quebrar esse ciclo de uma vez por todas. O salão começou a tremer e as luzes falharam, mergulhando tudo em escuridão. Os gritos aumentaram. Luna se viu cercada pela incerteza, e nesse momento de desespero, uma nova verdade apareceu diante dela. O colar, em sua forma mais pura, não era apenas uma âncora de poder, mas um selo de aprisionamento. E então tudo aconteceu de uma vez. Um grito, a luz explodiu e a irmã, sem aviso, torceu o colar, rompendo o foco de energia. O chão estremeceu e, num instante, uma onda de força explodiu em todas as direções. Quando a luz se dissipou, o que Luna viu a deixou nua de toda esperança. A figura encapuzada agora sorria com um olhar satisfeito. E do lado oposto, a noiva, antes tão pomposa, agora se tornava em uma sombra, desmoronando por causa de uma conexão que ninguém entendia. Então será assim, sussurrou o encapuzado, aproximando-se da irmã de Luna. O pacto precisa ser refeito e o preço será alto. Em um único gesto, ele estendeu a mão e o colar desfez-se em 1000 pedaços, cada fragmento iluminando o chão em várias cores. O que Luna sentiu naquele momento foi um misto de terror e uma repentina determinação. Ela não tinha ideia do que vinha a seguir, mas sabia que suas escolhas não afetariam apenas a si mesma, mas todo o legado de sua família. E a pergunta que ecoava em sua mente era: quem realmente estava ao seu lado nessa história? O chão balançava sob os pés de todos, enquanto a escuridão começava a reclamá-los. As peças estavam se movendo e Luna precisava decidir. Rapidamente, mas, com tudo desmoronando, como ela poderia saber qual era o caminho certo? A sala ainda estava em absoluto silêncio, o impacto do que acontecera ecoando em cada canto. A luz que emanava do colar se apagou e Luna sentiu como se o chão sob seus pés estivesse se desintegrando. As sombras dançavam ao seu redor e o encapuzado parecia agora ainda mais imponente, uma presença que ameaçava engolir todo o lugar. Vocês realmente acreditaram que poderiam quebrar o pacto sem pagar o preço? A voz do encapuzado era suave, quase sussurrante, mas carregava um peso de ameaças. Luna olhou para sua irmã, a feição revelando uma mistura de determinação e puro desespero. O que tinha acontecido? A irmã começou a falar, mas as palavras saíram confusas. Eu fiz isso para nos salvar, para acabar com o ciclo. Mas a energia parecia se agitar ao seu redor, como se o próprio ar estivesse carregado de uma enorme tensão. Ciclo? Você não entende? Interrompeu o velho, sua voz trêmula. O pacto não é apenas um laço de poder. Ele é uma maldição. E romper isso sem a preparação correta. Luna segurou a cabeça, sua mente girando enquanto tentava juntar as peças. Foi quando a figura encapuzada deu um passo à frente,
aumentando o pressentimento de que algo ruim estava prestes a acontecer. Veremos como o destino se desenrola agora. Quando um pacto é quebrado, a natureza pedirá compensação. E antes que alguém pudesse reagir, uma onda de energia atravessou o salão. Um grito rasgou o ar e todos olharam para a noiva. Não, isso não pode estar acontecendo. Ela retrocedeu e Luna notou a transformação em seu rosto. Havia uma confusão profunda ali. Mas o que mais a confundiu foi o olhar que a noiva lançou para sua mãe e, em seguida, para as duas irmãs. Eu sabia que você era parte disso, a noiva exclamou. Sua voz tão tingida de desespero que fazia o coração de Luna acelerar. Por um instante, um silêncio pesado se instalou. E então, algo que parecia um segredo doloroso começou a se desvelar. Você é a verdadeira herdeira, a noiva gritou. A revelação explodindo como uma bomba. Luna, você não entende. Você nunca foi apenas uma garota comum. A fortuna e o poder pertencem a você, mas não a sua irmã. Ficou paralisada, sua respiração aos poucos se acomodando em meio ao turbilhão de emoções. O olhar de sua irmã se desfez em confusão, e a realidade do que estava sendo dito a golpeou como um soco no estômago. O que a noiva estava dizendo? Sim. A sua mãe, ela escondeu a verdade. Sempre escondeu. O colar não é apenas um símbolo. É um selo da verdadeira linhagem. Você é a escolhida, a única que pode reconectar-se com o poder. A noiva estava frenética, suas mãos trêmulas, apontando para cada rosto presente, como se quisesse que todos vissem a verdade. Luna, atordoada, começou a juntar as peças e a dor se transformou em confusão. A irmã estava ao seu lado, mas a noiva, a quem sempre via como uma rival, parecia ser a chave para um enigma maior. A mãe estava lá, mas parecia ter se perdido nas sombras, impotente. Então você sabia de tudo isso? Luna perguntou, virando-se para a mãe, seu coração batendo descontroladamente. Eu fiz o que achava que era certo, a mãe respondeu, com as lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu queria protegê-las. Queria que vocês tivessem uma vida normal, longe dessa maldição. O desespero em sua voz só aumentava a tensão. A figura encapuzada deu um passo à frente, seus olhos como brasas que ardiam em meio à escuridão. E agora, minha jovem, a escolha é sua. Aceite quem você é ou permita que o destino a consuma. O tempo está se esgotando. Mas o que isso significava para Luna? Poder ou liberdade? E a traição. A duplicidade que sempre cercou sua vida. Onde se encaixava isso tudo? Cada segundo parecia uma eternidade. O salão tornara-se um palco de revelações. Tudo que ela acreditara, tudo que a definira, estava prestes a mudar. E no meio daquele caos, uma nova pergunta começou a se formar na mente de Luna. Até onde alguém é capaz de ir para reivindicar seu verdadeiro eu? O silêncio estalou no ar. Ela precisava de uma resposta. E enquanto o mundo à sua volta se despedaçava, Luna percebeu que a escolha não seria tão simples quanto poderia parecer. Luna ficou paralisada, sentindo a tensão aumentada ao redor. A irmã, com um olhar decidido e o colar brilhando em suas mãos, parecia pronta para mudar tudo. Um frio percorreu sua espinha ao ouvir aquelas palavras. Você terá que escolher entre o poder ou a liberdade. O salão estava em silêncio e os convidados, atordoados, observavam a cena como se assistissem a um filme de terror.
A irmã de Luna avançou como se estivesse se preparando para um sacrifício. Você não entende, Luna. Esse poder pode nos salvar, pode nos fortalecer. Sua voz tremia, mas a convicção estava lá. Mas o que ela realmente pretendia fazer? Luna queria gritar, queria correr, mas as palavras ficaram presas na garganta. Em meio ao tumulto emocional, algo começou a se alterar no ambiente. As luzes piscavam com mais intensidade, a eletricidade no ar quase palpável. Uma onda de energia começou a se concentrar ao redor do colar, irradiando uma luz intensa que ofuscou todos os presentes. Então, ela ouviu um barulho estrondoso do lado de fora. A porta do salão, que estava semi-aberta, foi arremessada, como se alguma força invisível a empurrasse. O vento começou a entrar, trazendo um cheiro de enxofre. Os rostos dos convidados mudaram. Sussurros nervosos quebraram o silêncio. "O que está acontecendo?" alguém gritou. Uma sombra emergiu pela porta. Uma figura alta e encapuzada entrou, e a temperatura no salão despencou. Luna sentiu o coração disparar. Aquela presença era sombria. Parecia querer engolir tudo ao seu redor. "Quem é você?" perguntou a irmã de Luna, agarrando o colar com força, como se isso pudesse protegê-la. Mas o encapuzado apenas sorriu. Um sorriso que não trouxe conforto, apenas uma sensação de perigo. "Vejo que a herança é mais complicada do que imaginei", disse a voz. Ecoando como se viesse de um abismo, o silêncio se instaurou novamente, inaugurando um estado de tensão insuportável. "Quero ver como vocês decidirão usar o que foi dado. O que se cria na luz se consome na escuridão." O avô de Luna? O que ele tinha a ver com tudo isso? Ela olhou para a irmã, a confusão refletida em seu olhar. A mensagem era clara, mas o que ela realmente significava? Quem estava com a razão, a irmã ou a figura sombria? Luna sentia como se uma linha tênue estivesse prestes a se romper, e o peso da situação quase a derrubava. As consequências não são apenas pessoais, continuou o encapuzado, avançando com passos lentos, mas globais. Sua família sempre esteve ligada a um ciclo de poder e caos. E agora, vocês terão que decidir se vão continuar ou quebrar esse ciclo de uma vez por todas. O salão começou a tremer e as luzes falharam, mergulhando tudo em escuridão. Os gritos aumentaram. Luna se viu cercada pela incerteza, e nesse momento de desespero, uma nova verdade apareceu diante dela. O colar, em sua forma mais pura, não era apenas uma âncora de poder, mas um selo de aprisionamento. E então tudo aconteceu de uma vez. Um grito. A luz explodiu, e a irmã, sem aviso, torceu o colar, rompendo o foco de energia. O chão estremeceu, e num instante, uma onda de força explodiu em todas as direções. Quando a luz se dissipou, o que Luna viu a deixou nua de toda esperança. A figura encapuzada agora sorria, com um olhar satisfeito, e do lado oposto, a noiva, antes tão pomposa, agora se tornava uma sombra, desmoronando por causa de uma conexão que ninguém entendia. "Será assim?" sussurrou o encapuzado, aproximando-se da irmã de Luna. "O pacto precisa ser refeito, e o preço será alto." Em um único gesto, ele estendeu a mão, e o colar desfez-se em 1000 pedaços, cada fragmento iluminando o chão em várias cores. Luna sentiu um fio profundo reverberar em seu interior. De repente,
A sala começou a tremer violentamente. As paredes pareciam vibrar e um vento sobrenatural começou a soprar, como se quisesse arrancar todos dali. E no meio desse caos, a irmã de Luna, com um olhar apaixonado e decidido, gritou: "Eu não vou permitir que isso aconteça." Mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, uma explosão de luz e sombra se misturou, e os pedaços do colar se ergueram do chão, formando um vórtice brilhante no centro da sala. As pessoas começaram a entrar em pânico, cercadas por uma tempestade sobrenatural que parecia tomar vida. E o que veio a seguir foi mais aterrador do que qualquer um podia imaginar. Uma figura feminina, brilhante e etérea, emergiu do vórtice, o olhar doce, mas ao mesmo tempo sem vida. "Eu sou a matriarca, a guardiã desta linhagem, e agora a escolha será feita." Sua voz reverberava, ecoando como um lamento. Os rostos dos convidados se transformaram em expressões de terror e espanto. "O que você quer de nós?" Luna gritou, sentindo a voz embolar na garganta. A figura apenas sorriu, mas havia um brilho traiçoeiro em seus olhos. "Você, Luna, foi escolhida, e a sua escolha irá moldar o futuro da sua linhagem." Mas não sem resistência. E nesse instante, a verdade devastadora foi revelada. O preço não é apenas o poder, é um sacrifício que você nem imagina. O coração de Luna disparou. Sacrifício? Para onde aquela conversa levaria? Ela olhou para sua irmã, que também parecia completamente perdida. O que estava acontecendo ali? A luz começou a girar, distorcendo a realidade ao redor delas. Justo quando pensava que a situação não poderia piorar, a irmã de Luna, atormentada pela energia que a envolvia, virou-se e murmurou: "Eu sou a verdadeira guardiã, e eu não posso deixar você tomar essa decisão." A tensão se tornou insuportável. Luna deveria fazer. A escolha se aproximava e o futuro da família pendia na balança. O pânico crescia. O tempo parecia voar. "O que realmente está acontecendo?" Ela sussurrou, enquanto o vórtice continuava a girar e as sombras da verdade a cercavam. Um grito ecoou na multidão e a sala pareceu desmoronar. No meio daquele caos, Luna soube com certeza que nada seria como antes. A pergunta que surgia agora era: quem poderia realmente ser confiável em meio a tantas traições? O destino da linhagem lançada nas sombras e revelações prestes a eclodir? Luna percebeu que a resposta estava mais distante do que jamais poderia imaginar. Luna ficou paralisada, sentindo a tensão aumentada ao redor. A irmã, com um olhar decidido e o colar brilhando em suas mãos, parecia pronta para mudar tudo. Um frio percorreu sua espinha ao ouvir aquelas palavras. Você terá que escolher entre poder ou liberdade. O salão estava em silêncio e os convidados, atordoados, observavam a cena como se assistissem a um filme de terror. De repente, a figura encapuzada avançou. A escolha de vocês não é apenas sobre herança, disse, sua voz ecoando com uma força sobrenatural. É sobre o que vocês são realmente e o que estão dispostas a se tornar. Luna sentiu seu coração disparar. A pressão aumentava e ela percebeu que algo além do que imaginara estava em jogo. O que você quer dizer com isso? Sua voz soou mais como um sussurro, enquanto os olhares de todos se fixavam nela. Nesse instante, um estrondo estremeceu a sala.
As luzes piscavam freneticamente e um forte vento soprou, como se o próprio espaço estivesse se contorcendo. As flores na mesa voaram e os convidados gritaram: "Não! Isso não pode estar acontecendo!" A noiva chorava, desesperada. Foi quando tudo mudou. A irmã de Luna, com uma determinação feroz, ergueu o colar mais uma vez. "Eu não vou deixar isso acontecer." Mas algo inesperado aconteceu. Uma luz irrompeu do colar, flutuando em torno da irmã como um redemoinho. Ela pareceu ser absorvida pela luz intensa, mas ao invés de desaparecer, a luz revelou uma verdade. Em um piscar de olhos, a forma da irmã começou a mudar e uma expressão gloriosa e aterrorizante surgiu em seu rosto. "Luna, eu sou você." As palavras saíram como um eco distante e todos na sala sentiram a confusão tomar conta. "Como assim?" Luna franziu a testa, presa entre a perplexidade e o medo. Os olhares de todos estavam fixos na irmã, agora envolta por uma aura brilhante. Aquela riqueza de luz parecia ter vida própria. "Eu sempre estive aqui, dentro de você", a irmã continuou, enquanto a luminosidade a envolvia cada vez mais. "Quando a nossa mãe decidiu esconder nossa verdadeira herança, ela não apenas me escondeu. Ela escondeu você também." A confissão parecia explosiva, reverberando por todo o salão. Os murmúrios cresceram e Luna sentiu sua realidade desmoronar. "Você é a verdadeira guardiã e eu sou apenas uma sombra." O coração dela estava agora pesado como chumbo. A figura encapuzada começou a rir, um riso profundo que gelou a espinha de todos. "Vocês nunca entenderam. A força do pacto está vinculada ao ciclo da vida e da morte. Se uma de vocês não tomar o controle, o mal será liberado, e isso inclui todas as suas fraquezas." Luna não queria acreditar no que ouvia. Sua irmã, a figura que sempre admirou e com quem se comparou, não era mais quem parecia ser. "Você mentiu para mim?" A acusação disparou de sua boca como uma flecha. Os olhos da irmã brilharam em sua forma resplandecente. Mas havia algo perverso naquele brilho. "Eu não menti, eu protegi o que somos. A verdade sobre a nossa linhagem, sobre o que fomos feitas para ser." A intensidade nas palavras da irmã estava em choque com a luz que a envolvia, como se a própria verdade estivesse prestes a explodir. Justo quando pensou que tudo estava claro, a sala começou a tremer mais uma vez. A luz do colar se rompeu em flashes ofuscantes e uma sombra gigantesca desceu do teto, uma força obscura discreta, mas poderosa, envolvendo tudo. "Você nunca deveria ter rompido o pacto", sussurrou a figura encapuzada, e a sombra com garras crescentes parecia se lançar em direção à irmã. "Não!" Luna gritou, mas a irmã se moveu tão rapidamente que era quase um borrão, e as garras da sombra a atingiram. Um grito mortal ecoou pela sala e todos sentiram a escuridão envolvê-los, e então a luz se apagou. A sala mergulhou em um caos absoluto, com gritos e desespero. Luna caiu. O chão a acolheu como um abraço gélido. O que tinha acontecido? A mulher que era sua irmã, sua proteção. A verdade agora era uma cruel distorção. E no meio desse horror, as sombras ganharam vida.
assumindo formas que dançavam ao redor dela. Havia silêncio, mas o legado que a família carregava e a vida que conhecera se transformou tão rapidamente que a linha entre a salvação e a condenação parecia se desfazer, deixando um eco de incertezas e novos desafios. Qual seria seu próximo passo, enquanto as sombras dançavam ao redor? Luna lutou para manter a calma enquanto a luz do colar girava ao redor, aparentemente viva, e a sombra que os envolvia crescia mais ameaçadora a cada segundo. A dor e o caos eram intensos. Ela olhou para sua irmã, agora quase irreconhecível, resplandecente sob aquela luz ofuscante. "O que você fez?" A pergunta escapuliu de seus lábios, uma mistura de medo e raiva. A irmã, com um tom de voz decidido, disse: "Eu não deixarei que a nossa família seja consumida pela escuridão. Vou assumir isso de uma vez por todas." O calor da determinação dela era inegável, mas o custo disso ainda estava em jogo. A figura encapuzada sorria como se visse o espetáculo. "Vocês pensam que podem controlar isso? O legado é mais complexo do que parecem." "Acreditar." Sua voz soou como um trovão, reverberando nas paredes da sala, que agora tremiam sob a pressão da tensão acumulada. Luna olhou para a mãe, desesperada, buscando apoio. "Mãe, o que devemos fazer?" O pedido era quase um grito, mas a expressão da sua mãe era de desamparo. As lágrimas escorriam e o pânico estava escrito em seu rosto. "Eu queria proteger vocês, mas talvez tudo esteja se quebrando." E nesse momento, a luz que envolvia a irmã intensificou. Com um brilho fulgurante, ela avançou em direção à sombra, um movimento audacioso. "Se existe um sacrifício a ser feito, que seja eu", gritou a voz forte e destemida. A sombra hesitou, como se fosse ferida por aquelas palavras. A sala parou. Luna sentiu um nó apertar sua garganta. O que isso significava? A irmã estava disposta a arriscar tudo. O encapuzado balançou a cabeça, um sorriso quase triste no rosto. "Sacrifício é apenas o começo. Você pode ter poder, mas a liberdade não estará ao seu alcance." Sua voz trazia um aviso sombrio, uma lembrança de que tudo tinha um preço. E então a sombra avançou, pronta para levar tudo embora. Luna sentiu a adrenalina correr nas veias. Nesse instante crucial, algo dentro dela despertou. Com um grito poderoso, ela se lançou na direção da irmã. "Esperem! Não vamos permitir que isso aconteça." Sem pensar, Luna agarrou a mão da irmã e, em um movimento instintivo, uniram força. Uma onda de luz emanou daquele toque e as energias colidiram. O salão estava em ebulição. Luzes e sombras dançavam, freneticamente criando um espetáculo aterrador. Os convidados gritaram e se jogaram ao chão, mão na cabeça, tentando se proteger. Os cristais brilhavam e estouravam como fogos de artifício, e nesse clímax, a conexão dos dois se tornou um raio de pura intensidade. A luz crescia e se expandia, envolvendo toda a sala. Luna olhou nos olhos da irmã, vendo um reflexo de sua própria determinação. "Se você está disposta a lutar, então estamos juntas." E naquele instante, as sombras se contorceram como serpentes feridas. Um silêncio repentino surgiu. Era como se o tempo tivesse parado. A luz envolvente se fundiu em uma explosão de cores que iluminou tudo. A figura encapuzada com luz. No instante seguinte,
A calma caiu sobre o salão. A luz dissipou-se e Luna e sua irmã ficaram ali, ofegantes, sem poder acreditar no que havia acontecido. Elas se abraçaram, lágrimas escorrendo por suas faces. Nós conseguimos. A voz de Luna tremia de emoção, mas a alegria era acompanhada de incerteza. O que significava para elas e para a linhagem que haviam libertado? Seriam realmente livres? Os murmúrios começaram novamente, mas agora em um tom de reverência. Luna e sua irmã estavam juntas, fortes e tão cheias de perguntas. O futuro do legado agora estava em suas mãos, e por mais aterrorizante que fosse, havia uma nova esperança pulsando entre elas. E enquanto a sala se acalmava, um eco de risos e sussurros se espalhava. Luna entendeu. Era hora de reescrever a história, mas, acima de tudo, o poder de decidir o que viria a seguir era delas. A pergunta permanecia: o que elas fariam agora? E assim, com o legado a seus pés e um mundo novo a explorar, elas se prepararam para a próxima etapa dessa jornada. Não dá para perder a continuação. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que vêm por aí. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e fazer essa comunidade crescer. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe este vídeo imediatamente com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Este é o momento de mostrar seu apoio e ser parte da nossa jornada.